Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Frei Alfredo, frade inaciano, da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. Estou aqui neste canal para compartilhar um pouco uma reflexão, uma partilha sobre a Palavra de Deus. E agora, neste vídeo aqui do YouTube, que peço que você se inscreva, compartilhe para que a gente... Obrigado a quem se inscreveu a última vez que pedi, muito obrigado. Isso ajuda bastante. E vamos hoje refletir sobre o Evangelho da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, dia 22 de novembro, que é o último domingo do tempo litúrgico, do ano litúrgico, do tempo comum, e entraremos então no novo ano litúrgico com o tempo do Advento no outro domingo. O Evangelho é de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Pensar Jesus como Rei do Universo. Como que nós pensamos Jesus como Rei do Universo? A palavra de Deus convida a gente a olhar para esta realeza muito diferente do que normalmente a gente costuma olhar, de que a gente talvez possa imaginar. Porque esta realeza nos chega através de um Jesus derrotado, um Jesus desfigurado, torturado, insultado, ridicularizado pelos soldados romanos que se divertem para aplacar ali o seu tédio. E que glória este rei tem? A glória fica por conta de um letreiro debochado colocado lá no alto da cruz. A corte desse rei, naquele momento, é composta por um único súdito, que é um criminoso, um bandido que também está pendurado na cruz. A cruz, que é um instrumento do fracasso humano e que a liturgia, a igreja apresenta como instrumento da vitória de Deus. Pois bem, o texto, como já disse, é de Mateus 25, 31 a 46 e traz o último ensinamento importante de Jesus. Para esse ensinamento, Jesus se refere a uma imagem muito conhecida no mundo judaico no livro do Talmud, aonde se lê assim: abre aspas, no fim dos tempos, o santo, que seja bendito, pegará um rolo da Torá, a lei, e colocará entre os joelhos e dirá: quem seguiu a lei, venha, e receberá a sua recompensa. Portanto, Jesus toma essa descrição como modelo, mas muda completamente o seu conteúdo. Porque, na verdade, o que determina o indivíduo, a realização do indivíduo, não é o relacionamento que teve com a lei. E, pasme, não é nem o relacionamento que teve para com Deus, mas o que realmente importa é a relação que teve com o seu próximo, os seus semelhantes. Mas por que isso? Porque com Jesus, Deus, como descreve esse evangelista neste evangelho, é o Deus conosco. Então, Jesus ensina que a direção da humanidade não é mais voltada exclusivamente para Deus, mas com Deus e como Deus. Com e como Deus, voltada para o ser humano. O Deus de Jesus, portanto, nunca perguntará se alguém creu nele, se alguém acreditou plenamente, mas perguntará se amou como ele. A exigência não é pouca. Vejamos então o ensinamento de Jesus, que é apresentado como o Filho do Homem que aparece na sua glória e separa os povos pagãos. É bom lembrar que aqui não se trata do juízo final, porque na verdade neste evangelho Israel já foi julgada. É o juízo dos que não conheceram a Deus. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes, assim distinguirá as pessoas. Assim também como o agricultor com os frutos, os bons dos podres. O pescador, como nesse evangelho, naquela parábola, soube também distinguir os peixes bons dos peixes podres. Assim o Senhor reconhecerá também, rapidamente, quem orientou a sua própria vida para o bem dos outros, para gerar vida, ou quem promoveu a morte. Abre aspas, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Percebam que os bendiz, quer dizer, os abençoa, porque são os que realizaram o projeto de Deus com relação à humanidade, na relação com as pessoas nesse mundo. Depois, faz uma lista com as respostas que são dadas, que são 6 ações que estão relacionadas aos sofrimentos
e as carências da humanidade. Essas ações são as seguintes. Primeiro, me destes de comer. Segundo, me destes de beber. Terceiro, me recebestes em casa. Quarto, me vestistes. Quinto, cuidastes de mim. E sexto, fostes me visitar. Fome, me destes de comer quando eu tinha fome, de beber quando eu tinha sede. Me recebeste em casa quando eu era estrangeiro. Me vestistes quando eu estava nu. Cuidastes de mim quando eu estava doente. E quando eu estava prisioneiro, foste me visitar. Quero lembrar aqui, portanto, como a gente pode observar, nenhuma das respostas dessas 6 ações diz respeito à atitude religiosa, ao culto, aos ritos, nem ao comportamento com relação a Deus. Todas elas se referem às atitudes que as pessoas têm ou, depois vamos ver que talvez não têm, no relacionamento com o outro. Portanto, o que garante a vida eterna não é o comportamento religioso, mas o comportamento que valoriza e prioriza a vida do ser humano. E entre essas ações gostaria de destacar a seguinte, que é bastante interessante: a situação do encarcerado. Estive no cárcere e viestes encontrar-me ou visitar-me. Naquele tempo, gostaria de lembrar, estar no cárcere não despertava a compaixão de ninguém, muito pelo contrário. Não despertava a piedade das pessoas, despertava apenas o desprezo. E ir visitar alguém nessa situação era manter a pessoa viva, porque os carcereiros não tinham obrigação de alimentar os que estavam presos. Então, era vital visitar alguém. A consequência destas ações é a surpresa daquelas pessoas para as quais Jesus diz que fizeram todas essas coisas para ele. A surpresa: Senhor, quando te vimos faminto e te alimentamos, com frio e te vestimos, doente, etc. E aqui então cabe uma pergunta: quem são estes? Porque Jesus havia dito: toda vez que fizestes isso a um dos pequeninos. Quem são então esses pequeninos? Os pequeninos são os invisíveis da sociedade, os necessitados, a minoria, as minorias, os marginalizados e os excluídos. Por que estes são os pequeninos? Porque Jesus considera que essas ações foram realizadas para com Ele mesmo. E isso significa que é preciso amar os outros por Jesus, mas não só. É preciso amar os outros com Jesus e como Jesus. Amar como Jesus amou, sim. E aqui também se apresenta o outro lado da moeda, o oposto desses que responderam assim, com ações de vida para quem precisava. Diz aqui o Evangelho: depois dirá também aos que estarão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. E aqui é importante lembrar que antes Jesus havia dito: benditos de meu Pai. E agora diz: afastai-vos de mim, malditos, mas não diz malditos de meu Pai. Não cabe a Deus, porque Deus não amaldiçoa. Deus é apenas bênção e não maldição. Mas por que são então malditos? Porque essa maldição, infelizmente, aliás, é a única maldição que aparece neste Evangelho, refere-se àquela primeira maldição presente na Bíblia do Caim que matou o seu irmão. A maldição que caiu sobre Caim, que assassinou o próprio irmão. E aqui a gente vê a severidade de Jesus, que ensina que não ajudar, não socorrer, não promover a vida diante das necessidades, dos sofrimentos do outro, é o mesmo que cometer homicídio, que matar o irmão. São malditos, então, não é por causa de Deus, não é porque Deus os amaldiçoou, por causa do seu egoísmo, do seu fechamento às necessidades das pessoas que sofrem. E por isso, então, são malditos, não benditos ou não abençoados. Logo, quem se fecha às ações que podem promover a vida, se amaldiçoa. A consequência é essa. Diz ainda o Evangelho: a reação para essas pessoas é esta: ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno aqui é o fogo que destrói tudo. E é a última vez também nesse Evangelho que se menciona o diabo.
mencionado na sua destruição total. Significa a derrota definitiva do maligno, porque vai ter o seu fim no fogo eterno. O fogo que destrói tudo é o mesmo fogo que destrói também os seus emissários, aqueles que agiram como instrumento de morte. Percebam que Jesus não repreende as pessoas por terem feito algo errado, mas ressalta o texto que eles estão sendo aqui punidos porque estas pessoas mesmas, por suas escolhas, quando se tornaram instrumentos de morte, porque não fizeram o bem. E aí então temos a resposta desses também, a surpresa, que reassumindo todas as situações de desconforto da humanidade, como a fome, a sede, a nudez, a prisão, a doença, aqui então perguntam: quando foi que não te servimos quando te vimos naquelas situações difíceis? Os pobres e os sofredores que o digam, hein? Quando foi? Quem precisou, de quem negou-se e se fechou um dia, que o diga. Obviamente, essas pessoas estão surpresas porque elas acreditam que bastou ter servido ao Senhor na liturgia, talvez, nas orações, nos ritos, na ortodoxia, nos louvores, no conhecimento da Bíblia. Eles, infelizmente, ainda não compreenderam que, com Jesus, Deus não pede para ser servido, mas é Ele quem se coloca ao serviço dos homens. Jesus demonstrou isso tantas vezes. Faz isso para que os homens, assim como Ele e com Ele, se ponham a serviço dos outros. A sentença de Jesus é esta: em verdade eu vos digo, tudo aquilo que não fizestes a um só desses pequeninos, não o fizestes a mim. Já dissemos quem são os pequeninos. Portanto, novamente, o que determina uma vida bem-sucedida nesse sentido e o comportamento da pessoa não é o relacionamento religioso, mas o relacionamento religioso deve fazer com que a pessoa se relacione bem com os outros, levando vida, salvando, estendendo a mão e não se fechando. Fica claro, quando nos fechamos então ao próximo, nos fechamos também a Deus. Estamos vivendo num mundo de tanto egoísmo, de tanto fechamento e individualismo, que isso é vital para a nossa vida cristã. Esses aí, então, entrarão no suplício eterno. Trata-se de uma imagem também do livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim, abre aspas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno aqui significa o fracasso definitivo da vida. O termo traduzido por suplício ou por tortura em grego significa mutilar. A punição, então, não é dada pelo Pai, veja bem, mas são essas pessoas que se fecham às necessidades do outro, que se punem a si mesmas. E na medida em que a sua vida é uma vida mutilada, uma vida que não alcança a plenitude, uma vida que não foi realizada na construção de si. Portanto, não se trata de um castigo, mas do fracasso total, que lá no Apocalipse é definido como segunda morte. O Evangelho termina com uma imagem construtiva. Abre aspas, enquanto os justos irão para a vida eterna. Aqueles irão para o suplício, os justos para a vida eterna. Os que viviam, então, fazendo o bem, os que viviam comunicando a vida a quem mais precisava, estes realizaram a sua existência e, sobretudo, realizaram o projeto de Deus para com a humanidade. Que este Evangelho, esta mensagem aqui compartilhada, possa nos animar, fortalecer a nossa fé em tempos tão difíceis e, sobretudo, a comunicar a vida, sobretudo, para os que têm fome, sede, estão prisioneiros, não têm o que vestir e assim por diante. E que nós, sobretudo, lutemos contra o racismo. Que a nossa fé seja uma força contra o racismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.